texto sagrado nos diz o seguinte: e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o brado de salvação. Nós estamos aqui, irmãos, diante do momento mais importante da história da humanidade. A cruz é o momento mais importante que já aconteceu entre os seres humanos. Alguns teólogos, inclusive, dizem que a crucificação de Jesus se equivale à própria criação do universo, à própria criação do mundo, dado o fato de que em Cristo nós somos recriados novamente à imagem de Deus. Os momentos que precedem a crucificação do Senhor, do nosso Salvador, foram momentos terríveis, momentos de dor, momentos de angústia, momentos de sofrimento, momentos de treva e de muita vergonha. Para se cumprir, então, a palavra do profeta Isaías, que diz que Jesus seria contado entre os malfeitores, conforme diz o evangelista Marcos, ele foi crucificado entre dois criminosos para cumprir-se a palavra do profeta Isaías. E eu passo a imaginar, a escritura não diz isso, mas eu imagino que um dos ladrões, um dos malfeitores que estava ao lado de Jesus, colocou o peso do seu corpo sobre os seus pés, que já estavam cravados no madeiro, e conseguiu ler a epígrafe que Pilatos havia colocado sobre a cruz de Jesus, em 3 línguas, latim, grego e hebraico, para que todos lessem que estava escrito, este é o rei dos judeus. Grave isso, este é o rei dos judeus. A frase do malfeitor, quando disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, provavelmente é um desdobramento natural daquilo que ele havia lido sobre a epígrafe que estava na cruz, na epígrafe que estava sobre a cruz, dizendo que Jesus possuía um reino. Então, ele diz essa frase, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aqui nós vemos a primeira lição desta passagem, deste brado da cruz de Jesus lá no Calvário. Nós aprendemos aqui a doutrina da eleição da graça. Pense comigo, meus queridos irmãos e amigos que estão assistindo esta transmissão. O que fez com que um ladrão cresce no Salvador e outro não? Os dois estavam tendo o mesmo tipo de revelação. Os dois provavelmente leram a epígrafe. Os dois estavam contemplando o corpo ferido, maltratado, cadavélico, ferido e mutilado do nosso Salvador. O que fez com que um olhasse para ele e visse que ele era o Salvador de toda a humanidade? Na verdade, quando nós pensamos nessas coisas, nós ficamos de sobremodo assustados. E entendemos que nós só podemos reconhecer Cristo como Salvador quando ele, pelo seu Espírito, se revela a cada um de nós. Um homem, no estado em que Cristo estava, de maneira nenhuma, ao olhar natural, poderia apresentar-se como o Salvador do mundo. Mas quando o Espírito de Deus revela a cruz aos nossos corações, tudo então passa a fazer sentido. É o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, que certamente a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós ela é poder de Deus, visto que na sabedoria de Deus o mundo não pôde conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os seus eleitos pela loucura da pregação. Nós vemos a salvação em Cristo Jesus, no Cristo do madeiro. Não é de forma simplesmente intelectual. A salvação não diz respeito a tomar notas mentais, mas é uma revelação do Espírito de Deus aos nossos corações. Portanto, se nós cremos em Cristo nessa Páscoa, é porque ele, antes de tudo, se revelou a nós. A segunda lição que nós aprendemos aqui é a própria confirmação. Se os irmãos observarem bem, Jesus diz, em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. A palavra em verdade no original aí é amém. Nós dizemos amém nas nossas orações. E a palavra amém quer dizer concordância incondicional, aprovação, consentimento, anuência. O que Jesus estava dizendo ali é que a promessa que ele estava fazendo para aquele malfeitor era algo firme como uma rocha. Eu estou te dando a certeza de que você estará hoje comigo no paraíso.
A segunda lição que nós aprendemos é que a cruz nos dá a garantia de que um dia nós estaremos para sempre com o Salvador na eternidade. Se não, vejamos em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, ou seja, em Cristo, o sim, porquanto também, porque ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. O apóstolo Paulo também diz aos Filipenses: porque eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. A cruz é a garantia de que um dia nós estaremos para sempre com o Salvador na eternidade. E a última lição que nós aprendemos nessa passagem, irmãos, é a consolação, e essa, diga-se de passagem, é a que mais me comove. Na cruz e nas palavras de Jesus para aquele malfeitor, nós temos a plena certeza de que um dia todo sofrimento vai acabar. A cruz está pesada, os cravos ferem, as palavras, o momento que nós estamos vivendo, tudo isso é, de certo modo, bastante entristece os nossos corações, mas nestas palavras nós temos a certeza de que tudo isso um dia vai acabar e nós estaremos no paraíso com o nosso Salvador. John MacArthur diz o seguinte: quando as pessoas me perguntam o que me atrai a respeito do céu, ele diz: não são as ruas de ouro transparente, nem as portas de pérolas, é a ausência do pecado. Estou cansado do pecado. Na palavra de Jesus, na cruz, no segundo brado, ele está dizendo que um dia o peso do pecado, a influência do pecado, a realidade do pecado sobre as nossas vidas vai acabar. Billy Graham diz o seguinte: a coisa mais emocionante do céu é que Jesus Cristo está lá. Então nós temos 3 lições nesse segundo brado de Jesus na cruz do Calvário, meus irmãos. A primeira é que nós temos a certeza de que se nós cremos em Cristo, isso é fruto da graça de Deus. A segunda é que nós temos a plena convicção de que as promessas de Deus são infalíveis, são imutáveis, são firmes como uma rocha. E a terceira é que nós temos consolação nessas palavras, que nós, como a exemplo desses malfeitores, sem mérito algum, nós temos a plena convicção de que tudo isso, esses momentos do Covid-19, de sofrimentos e tantas outras coisas mais que nos entristecem, que nos perturbam, que trazem incertezas e sofrimento, todas essas coisas se dissiparão, porque a promessa é firme e inabalável. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Portanto, celebremos a Páscoa do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.